Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal, a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Eu sou a professora Patrícia e estamos aqui juntos mais uma vez para vencer um desafio que envolve a gestão escolar e educacional. Então, se você não estiver inscrito ou inscrita no canal, já te convido a se inscrever, a curtir este vídeo, a se conectar comigo lá no Instagram, lá você fala diretamente comigo, e também a me mandar um e-mail, caso você queira aí conversar e explicar um pouco sobre as suas dificuldades. Eu sempre falo que os e-mails, os comentários, os pedidos se tornam aulas, se tornam vídeos e pode ajudar aí muitas pessoas em relação à prática da gestão escolar e educacional. Essa aula de hoje é uma aula que complementa aí todas as nossas discussões, a nossa trilha a respeito do plano de gestão, do processo seletivo para o gestor escolar, mas hoje nós vamos falar de um outro papel, de um outro profissional que faz parte da equipe gestora e que também está passando aí por um ressignificar da função que é o coordenador, a coordenadora pedagógica. Então, quando eu falo para vocês, para me escreverem, para me mandarem dúvidas, olha só que legal e que importante que isso é. Essa aula de hoje ela foi preparada por pedido de uma pessoa que está passando aí por um processo seletivo para a coordenação pedagógica. Algumas redes possuem editais específicos de concurso interno para executar, e atuar nesta função, e essa pessoa está passando então por este processo. Então aqui, é claro, eu trouxe para ajudá-la e ajudar demais coordenadores, coordenadoras, futuros coordenadores e coordenadoras a respeito das perguntas que podem ser feitas durante a entrevista neste processo seletivo. Para quem ainda não sabe, eu já fui coordenadora pedagógica durante 6 anos, sei muito bem como é este desafio e como é importante esse trabalho realizado de maneira integrada com a direção. Então a gente foca bastante no trabalho do diretor escolar, gestor, gestora, mas também temos que lembrar que os coordenadores também executam atividades de gestão. E é com essa fala que eu quero começar aqui então essa orientação, em relação à preparação para a entrevista. Quando a gente fala de uma entrevista para um processo seletivo de coordenador ou coordenadora pedagógica, já vou falar aqui as perguntas, eu organizei isso em alguns pilares, mas tem 2 pontos de destaque que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, o destaque, a importância de destacar, de dar foco a sua capacidade de construir aqui relacionamentos e de promover uma comunicação eficaz e colaborar com as diversas partes interessadas, incluindo professores, direção e famílias, e também demonstrar como que as suas habilidades e experiências elas vão contribuir, como que elas contribuirão para criar um ambiente escolar positivo e envolvente para todos. É importante a gente enfatizar que o trabalho do coordenador, da coordenadora pedagógica, ele é um trabalho fundante para o quê? Para a gente alcançar os objetivos educacionais, mas ninguém faz nada sozinho na gestão escolar. É necessário uma parceria muito forte entre coordenadores e diretores escolares, e eu sei que isso é um desafio para a gente até hoje. Até pensando em superar esse desafio, depois que me foi pedido este vídeo, eu vou colocar lá no guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar um módulo especial para falar sobre o trabalho do coordenador pedagógico junto com o diretor escolar, como que ele pode ser feito de maneira colaborativa. É claro que essa aula que já vai se tornar um módulo lá no guia, e a gente vai ter esse módulo especial que eu vou recheando ele aí conforme algumas dúvidas já foram chegando para mim. Então, se você quer aprender a melhorar essa relação com algumas estratégias, com algumas práticas, e não estiver lá no guia, vamos lá pro guia, eu vou deixar o link, é claro, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, e lá dentro vai ter então esse módulo especial que eu vou criar para vocês, começando por essa aula aqui, e depois a gente fala desse trabalho integrado entre diretor e coordenador pedagógico. Tá? Então vai ser aí um elemento a mais que vai compor esse material que está se tornando cada vez mais estratégico para quem quer fazer ou está fazendo parte de uma equipe gestora.
Então, esses dois elementos, né, ter como foco esses dois elementos, já se torna um diferencial. Por quê? Porque quando a gente vai para uma entrevista, quando a equipe de seleção está ali entrevistando esse candidato, ele quer ver principalmente qual é o lugar de fala que ele tem. Então, eu estou me colocando aqui como coordenador ou futuro coordenador, coordenadora, mas o que eu quero destacar? Né? Então eu preciso sempre focar nessa questão dos relacionamentos, eu preciso sempre falar da comunicação, daqueles elementos que a gente sabe que fazem o ambiente da escola se transformar em algo educativo e formador. E é muito importante aqui você se colocar de uma forma de parceria com o diretor escolar. Por quê? Porque no processo seletivo, sim, existe um olhar para ver se você não tem uma visão, muitas vezes, de competição. E não é isso que a gente quer quando fala de um cargo de gestor, de gestora. Quando eu falo da coordenação e da coordenação pedagógica, não é diferente. Mas vamos lá, então, para algumas perguntas que eu selecionei aqui para vocês. Vamos começar com esses dois pilares, que falam justamente o quê? Primeiro, a experiência e visão pedagógica. Dentro disso, o que essa banca de seleção pode perguntar? Descreva a sua experiência, sua visão pedagógica, como que esses elementos se alinham com as metas, objetivos e valores da escola. Qual é a sua visão para a coordenação pedagógica na escola? Esses aspectos que eu comentei aqui com vocês anteriormente podem ajudar muito a responder essas duas perguntas. Por quê? Porque você vai falar, é claro, da sua experiência, e daí, se você não teve experiência na coordenação, fale daquilo que você fez em sala de aula, daquilo que você trabalhou junto com outros coordenadores pedagógicos, destaque aqui como que você ajudou e contribuiu para que as metas da escola fossem alcançadas. É importante e é um ponto relevante você colocar aqui, por exemplo, o conhecimento sobre o plano gestor da escola, a integração, né? Como que eu posso fazer isso? Me inteirando aqui do plano gestor, entendendo como que esse plano ele foi concebido. Quando pergunta qual é a sua visão para a coordenação pedagógica, você fala de trabalho integrado, colaborativo, da estratégia de ser o quê? Uma área fundante do desenvolvimento da escola, da evolução dos estudantes. Então aqui, o que a banca avaliadora ela quer saber? Como que você se vê em uma coordenação pedagógica? Como que você se vê desenvolvendo essa atividade? No segundo pilar, eu trouxe aqui um foco para o quê? Relacionamento com professores e estudantes. Então, 4 perguntas básicas aqui para a gente pensar, que podem ser feitas, né? Sempre lembrando que as perguntas são possibilidades, são coisas que eu já vivenciei e que vejo que são realmente solicitadas, mas podem ser perguntas um pouquinho diferentes, mas sempre nesses pilares isso acaba acontecendo, ou às vezes nem tantas perguntas assim. É claro que a entrevista pode ser mais rápida, mas aqui o objetivo, o intuito é deixar você preparado, preparada para passar por esse processo, tá? Então aqui dentro do pilar relacionamento com professores e estudantes, como você estabelece e mantém relacionamentos colaborativos com os professores, como apoiará o crescimento profissional da sua equipe? Essa pergunta ela é feita por quê? Porque o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica, tem um relacionamento muito próximo com os professores. Ele é ali o mentor, digamos, podemos dizer dessa forma, da equipe docente, ajudando a pensar estratégias de ensino, de aprendizagem, para que a gente supere as dificuldades que temos ali no dia a dia da escola, né? Então, falar sobre isso, falar da importância de ter essa relação próxima, interativa e colaborativa. Como você recebe e incorpora feedback da direção para melhorar as práticas pedagógicas? Aqui você pode destacar a importância de evoluir sempre, de se desenvolver juntos, que receber feedback é um desafio, porque a gente nem sempre está preparado para ouvir o que as outras pessoas pensam da gente, e aqui é um desafio para todos. Eu já trabalhei muito, por exemplo, com treinamento de gestores, sobre como dar e receber feedback. Por quê? Porque é desafiador. Então aqui o intuito é você se colocar no lugar de parceria, de entender aqui que o trabalho da direção é a liderança maior da escola, que você está ali para contribuir com este contexto. Outra pergunta: como você planeja promover um ambiente escolar que apoie o bem-estar dos alunos e inclusão? Aqui você pode falar um pouco sobre a BNCC, que já traz esses elementos de socioemocionais, de trabalhar essas questões
junto com a equipe docente. Você pode falar apoiando primeiramente os professores para que eles tenham segurança e consigam ajudar os estudantes, os alunos no desenvolvimento das suas questões socioemocionais, promovendo um ambiente de comunicação, um ambiente interativo, um ambiente colaborativo e estando próximo aos alunos. Eu acho que isso é bem importante que seja mencionado. E a quarta pergunta desse pilar, como você planeja lidar com situações de que o aluno está enfrentando dificuldades de aprendizagem ou comportamentais? Eu vejo aqui pela minha experiência, vivência, pesquisa, que o ponto inicial para responder essa pergunta está ligado ao quê? A entender junto com o professor quais são as reais dificuldades, por que isso está acontecendo, então fazer um diagnóstico muito próximo, identificar junto com o professor principalmente o que está levando a essas dificuldades de aprendizagem ou comportamentais, se existe alguma questão familiar, se existe algo que está fora da escola, então é muito importante a gente levar isso em consideração. Um terceiro pilar que eu trouxe aqui, composto aqui por essas perguntas, é sobre desenvolvimento curricular. E aqui eu quero chamar a tua atenção para você falar muito sobre o quê? Base Nacional Comum Curricular, que é o guia maior que a gente tem quando fala de desenvolvimento cognitivo, comportamental, da aprendizagem dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Então aqui, 3 perguntinhas-chave. Como que você planeja colaborar com os professores para desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem eficazes, estando próximo, contribuindo com momentos formativos, falando aqui da formação continuada, de identificar realmente quais são as necessidades de formação para o corpo docente, para os professores. Então, isso aqui é um ponto bem importante de se falar. O diálogo muito aberto, tá? A gente pode responder nessa linha. Como você pode contribuir para o desenvolvimento curricular da escola e implementação da BNCC? São perguntas também, é uma pergunta que também cabe na mesma linha de resposta, tendo conhecimento da base, principalmente, contribuindo para a atualização do projeto político-pedagógico. Você pode falar porque o desenvolvimento curricular ele precisa estar alinhado ao projeto político-pedagógico, então você pode falar sobre essa questão. E daí pode dar um exemplo de como liderou a implementação de mudanças curriculares que resultaram em melhorias significativas. Ah, professora, eu não tenho um exemplo aqui para falar sobre isso. Fala sobre como você contribuiu, por exemplo, para o planejamento pedagógico. Com certeza você fez isso na sua jornada enquanto docente, enquanto pedagogo, pedagoga, enquanto profissional da escola. Como que você participou do momento em que a base ela chega, né, depois ali de 2018, como ela chega, a gente teve um período pandêmico no meio disso tudo. Então conte como que você contribuiu, como que você ajudou, na implementação dessas mudanças. Ah, mas ainda a gente não conseguiu implementar tudo, professora, o que a gente faz? Fala de como você está trabalhando para isso acontecer. Então aqui pedir exemplos, isso pode acontecer em qualquer um dos pilares, tá? Pedir exemplos é uma forma da banca avaliadora enxergar como que é o desenvolvimento do seu trabalho lá no dia a dia da escola. Um quarto pilar que eu trouxe aqui é em relação à integração de tecnologia e inovação pedagógica. Aqui tem muito a ver com o pilar 3, né? Mas é uma forma da gente organizar melhor a sua preparação para que você consiga se preparar de maneira mais organizada para esse momento da entrevista. Então, qual aqui, a primeira pergunta, qual é a sua abordagem para integrar tecnologia e inovação pedagógica na sala de aula? Aqui, geralmente, a banca ela quer identificar como que você pode lidar, como que você planeja lidar com resistências à mudança, com dificuldades dos professores, dos estudantes em usar as tecnologias, as metodologias ativas. Então você pode falar de formação continuada, você pode falar aqui do trabalho próximo com secretarias da educação, com a rede, com os professores e com os estudantes principalmente. E mais uma vez, se você tiver, claro, pode ser perguntado para você sobre um exemplo, como que você implementou nas suas aulas, no seu dia a dia, com sucesso a inovação pedagógica, a integração de tecnologia. Você pode contar como você já usou a tecnologia, como você fez uma prática de metodologia ativa, como que você engajou melhor os seus alunos em uma aula que você ministrou. Então veja que são perguntas que têm a ver total com o trabalho da coordenação,
aqui num lugar de ajudar e incentivar os docentes e os alunos no uso ali de tecnologia e inovação pedagógica. O quinto pilar, né, são aqui, a gente já está quase finalizando aqui os pilares, mas o quinto e o sexto pilar. O quinto, ele fala sobre a gestão de conflitos e tomadas de decisão. Então, como você lida com conflitos internos, como trabalha em colaboração com o diretor para tomar decisões estratégicas. Olha lá, o trabalho em parceria com o diretor. Essa pergunta é uma pergunta muito feita, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem conflito interno na escola, que envolve professor, envolve família, envolve estudante, envolve diretor e secretaria. Então, como que você lida com isso? Fale bastante sobre a necessidade de ouvir, do processo de comunicação, como que você pode contribuir entendendo o lugar do outro, num lugar imparcial, entendendo aqui a importância de analisar todas as situações. E daí, é claro, se você tiver um exemplo, compartilhar aqui uma situação em que você precisou gerenciar um conflito dentro do ambiente escolar. Pode ser um conflito dentro de sala de aula, não necessariamente entre profissionais, mas em sala de aula. Como que você lidou com isso? Como que você vê o papel da coordenação pedagógica nesse contexto? Então, a questão de gestão de conflitos e tomada de decisão é um pilar muito importante quando a gente fala da coordenação pedagógica, de toda a gestão da escola, de toda a equipe gestora. Mas como a coordenação pedagógica ela está diretamente ligada no dia a dia, ela está muito próxima de professores, dos estudantes, da prática pedagógica em si, que é o elemento central, aí a base sólida, a base que maior sustenta uma escola, falar sobre gestão de conflitos e tomada de decisão se torna, assim, um diferencial. O sexto pilar, são 7 pilares, tá? O sexto pilar é o relacionamento com o diretor. Já falei um pouquinho aqui de algumas possibilidades, né? Mas aqui é um pilar fundamental. Por quê? Para que a banca veja que você não está ali para competir, que vocês estão ali para desenvolver um trabalho de parceria, um trabalho junto, um trabalho conjunto, e isso é fundamental. E eu sei do desafio que muitas vezes é essa relação, mas a gente está passando por ressignificar, a gente tem que lembrar do nosso propósito educacional maior para pensar a gestão da escola. Então, quando a gente fala desse pilar, eu estou falando de perguntas que envolvem justamente o quê? Que você tenha clareza sobre qual é a importância do alinhamento entre direção e o departamento pedagógico e a área pedagógica em si, como que você planeja colaborar com o diretor da escola para alcançar as metas educacionais, veja lá o tom colaborativo, de trabalho de parceria, tá vendo? Como que isso é importante, então como que você pretende aí colaborar, como você planeja contribuir na preparação e realização de reuniões com a direção da escola? Pode dar exemplos de situações que você trabalhou de perto com a direção para implementar iniciativas ou resolver desafios? Eu nunca fui coordenadora, mas com certeza você tem na sua história enquanto professor ou professora, situações em que você trabalhou em parceria aí com o diretor, com a diretora da escola. Então, aqui é bem importante você destacar sobre isso. Isso vai te trazer um diferencial aqui quando a gente fala dessa relação, né, entre diretor e diretora. Aí, de repente, você pode virar para mim e falar assim, professora Patrícia, mas eu sei que é muito difícil e o diretor da escola que eu estou pleiteando ser coordenador, eu não sei como que é a relação com ele, ou então é uma relação difícil, isso já é claro para todo mundo. Como que eu posso responder? Se coloque aqui num lugar de ajuda mútua. Então, assim, olha, eu entendo o papel da coordenação pedagógica dentro da escola e entendo que ele só vai conseguir ser bem executado numa parceria com o diretor. Então, eu me coloco numa condição de aprender e ensinar junto, de evoluir juntos. Fale muito sobre isso. Por mais que isso cause um estranhamento, às vezes, nesse momento, porque nem sempre a gente teve isso na nossa formação. Eu, na minha formação de pedagoga, não tive uma disciplina ou momentos para discutir essas questões desse relacionamento interpessoal, da importância de gestão de pessoas dentro do ambiente da escola. Mas por mais que cause estranhamento, é importante a gente falar sobre isso, justamente por quê? Porque a gente está contribuindo para esse processo de evolução, de desenvolvimento da gestão escolar e da coordenação pedagógica. Então, aqui enfatize, né? Estude sobre a importância do relacionamento com o diretor. Teve bastante coisa que eu já falei aqui que pode te ajudar nesse contexto, mas o importante é falar o quê? Que para alcançar os objetivos do plano gestor, os objetivos educacionais, a gente precisa sim trabalhar em conjunto.
coordenação pedagógica e direção não podem concorrer um com o outro, tá? Vamos aqui evoluindo, já caminhando para o nosso final. Eu falei que a gente tinha 7 pilares, mas são 8, tá, gente? Eu acrescentei um que fala sobre desafios educacionais aqui e melhoria contínua, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Mas vamos lá, então, primeiro para o pilar 7, né? O 7 a gente coloca aqui, ó, o relacionamento da comunicação com pais e comunidade. Então, como que você planeja facilitar a comunicação eficaz entre a escola, pais e a comunidade? Como você planeja promover o envolvimento das famílias na vida escolar? Quais estratégias você implementaria para engajar as famílias na aprendizagem dos alunos? Então, aqui a gente tem um dos maiores desafios, né, quando a gente fala da gestão escolar, que é o engajamento das famílias na vida escolar, que você pode falar muito sobre a comunicação, sobre a proximidade, sobre descobrir aí caminhos diferentes, estratégias diferentes para trazer esses pais para dentro da escola, sobre a necessidade e o teu intuito e objetivo de ouvir essas famílias, de entender como contribuir, e sempre menciona o trabalho junto com a direção e demais profissionais da equipe gestora. Dentro dos cursos ali que eu tenho, eu vou colocar aqui para vocês também um vídeo que fala de um curso que é um mini curso, na verdade, de pilares da gestão, que eu tenho ali dentro desse mini curso a análise de algumas situações desafiadoras e como que a gente pode superar. E lá eu falo sobre o engajamento da família, tá? Então, se você quiser aprender sobre isso de uma maneira mais focada, a partir de uma análise de caso, fica aí a dica desse curso para você. O vídeo eu vou colocar aqui no final dessa nossa aula de hoje. Eu coloco o vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre esse, mas o vídeo está aqui no canal já. Então, se você quiser fazer esse mini curso, tem certificado, enfim, tem lá a análise de casos, né? Tem mais então, são 3 casos lá analisados que podem te ajudar a superar as situações do dia a dia ou até mesmo se preparar aqui para esse contexto da entrevista. Então, aqui o foco é você falar da comunicação e da aproximação com as famílias. E o nosso último aspecto aqui dos desafios educacionais e melhoria contínua vai focar um pouco mais o que? A questão da aprendizagem, da avaliação. Então, 2 perguntas que podem ser feitas neste contexto: como você aborda os desafios específicos que podem surgir em um ambiente educacional, por exemplo, taxa de evasão, desigualdade de aprendizagem, como que você vai trabalhar isso? Foca ali, trabalhar junto com os professores, identificar esses índices, estudar esses índices junto com a equipe gestora, junto com a direção, sempre recorrer à secretaria, à rede, para solicitar ajuda na hora de desenvolver esse trabalho. E a segunda pergunta: como que você utiliza aqui os dados e avaliações para orientar a melhoria contínua do desempenho dos alunos? Então, é sempre baseando que a partir desses dados, desenvolver planos de ação junto com os professores para focar aí no desenvolvimento da aprendizagem. No caso da educação infantil, que a gente, né, não tem avaliações externas ou avaliação em termos de progressão, mas a gente observar e acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos pequenos, né, fazer isso por meio dos relatórios, dos diários de bordo, né, fazer isso junto com os professores, dos portfólios. Então, sempre se colocar próximo a acompanhar a vida dos estudantes e os resultados junto com a equipe docente, tá? Então, são aí alguns pontos essenciais para você se preparar para a entrevista do processo seletivo de coordenadora pedagógica. Eu sei que esse é um desafio, às vezes novo para alguns, outros não é tão novo, mas eu não sei como me portar. E é claro que essa aula ela foi feita para te ajudar nesse processo, tá bom? Então, eu espero realmente que tenha te ajudado. É claro que esse material, como eu falei, eu vou criar um módulo lá dentro do guia do Zero ao Plano de Gestão Escolar, um módulo especial focado na relação, no trabalho, né, realizado entre coordenação pedagógica e direção escolar. E espero, né, que para quem já está lá, logo esse módulo já vai aparecer, né, eu vou colocar lá para vocês. E para quem ainda não está super convidado a adquirir aí o guia. E é uma forma da gente aprender sobre essas questões que envolvem todo o processo de elaboração do plano, porque isso aqui influencia também de maneira organizada e sistematizada.
tá bom? Então, mais uma vez, espero que essa aula tenha sido válida para você. Como eu falei, vou colocar aqui, vai aparecer para você em algum lugar desta tela, o vídeo que fala sobre o mini curso Pilares da Gestão. Está super convidado, muito bem-vindo a fazer parte desse grupo, dessa comunidade do mini curso dos Pilares e analisar ali os casos junto comigo, tá bom? Um beijo para você, bons estudos, que a sua entrevista seja uma ótima entrevista. Depois conta pra mim, vai lá no Instagram e conta pra mim, aqui nesse vídeo também, como que foi a entrevista de coordenação pedagógica e qual foi o resultado que você obteve, tá bom? Que seja um ótimo momento de avaliação e também de aprendizagem. E é claro, eu te espero no próximo momento, na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.